Olá, boa noite a todos e a todas. É com satisfação que o Centro de Estudos da PGM de Porto Alegre organiza o seminário Governo Digital. Contaremos hoje com a participação de dois especialistas no tema, o Paulo Ebel e o professor Rodrigo Pagani, para discutir um tema que já teria grande importância e atualidade, mas com a publicação da Lei 14.129, chamada por muitos de Lei do Governo Digital, ganha uma importância ainda maior. Essa lei é uma lei bastante ambiciosa, porque ela prevê princípios, regras e instrumentos para o aumento da eficiência da administração pública, especialmente por meio da desburocratização, da inovação, da transformação digital e da participação do cidadão, ou seja, é uma lei extremamente ambiciosa. E para isso, então, nós vamos contar então com a participação do professor do Paulo Ebel e do Rodrigo Pagani. Vou ler aqui sucintamente o currículo dos dois palestrantes, que são currículos extensos. O Paulo Ebel possui mestrado em Administração Pública pela Columbia University, em Nova York. Foi secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia nos anos 2019 e 2020. Foi secretário municipal de Gestão da Prefeitura de São Paulo nos anos de 2017 e 2018. E atualmente é presidente do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, presidente do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais e presidente do Conselho Fiscal do Banco Votorantim. Já o professor Rodrigo Pagani é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, nos níveis de graduação, mestrado e doutorado, é mestre e doutor pela USP e também possui mestrado pela Yale Law School. E, por fim, a nossa debatedora é a doutora Daniela Copete Cravo, que é mestre e doutora em Direito pela URGS e procuradora municipal de Porto Alegre. Agora, sem mais delongas, então, passo a palavra ao doutor Paulo Ebel. Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês. Queria agradecer em nome do Rafael Ramos, doutor Rafael Ramos, da doutora Daniela Cravo, o convite. Prazer estar aqui junto com o professor Rodrigo Pagani, falando sobre um tema tão importante para o país, que é a questão de governo digital. Nós sabemos que os governos no Brasil têm um desafio fiscal muito grande, municípios, estados e o governo federal. Hoje o Brasil é o país emergente mais endividado do mundo. Temos vários estados e municípios numa situação fiscal muito difícil, muito complicada. A gente sabe que o custo da máquina tem crescido. O último dado do Tesouro Nacional está em torno de 12,9% do PIB. Por outro lado, o custo da tecnologia vem caindo constantemente. Tem várias soluções, chamadas soluções de prateleira, que estão ganhando destaque, aplicativos, sistemas. Tem várias tecnologias permitindo a integração das bases de dados. Então, olhando para o futuro, a solução para os governos serem mais transparentes, abertos e eficientes e, principalmente, entregar serviços de melhor qualidade para a sociedade é integrar a tecnologia. Tanto da porta para dentro, que seria a automação de processos, toda a parte de eficiência da máquina, de funcionamento, uso de dados nas políticas públicas, quanto da porta para fora, que é aquilo que acaba atingindo e beneficiando cidadãos, empresas e o terceiro setor. Então, é um movimento que não tem volta, necessário, importante, que vai permitir que o Estado possa realizar e cumprir sua missão com mais força, com mais clareza e com mais eficiência. Nós temos aí alguns dados muito positivos para o Brasil. Hoje o Brasil tem a 4ª maior população conectada do mundo. São mais de 130 milhões de brasileiros que estão conectados. Isso dá em torno de 74% da população. Então, é um valor muito importante. Hoje estima-se que o custo Brasil esteja na ordem de 1,5 trilhões de reais. Com a transformação digital de governos, estima-se que a gente consiga reduzir esse custo em termos de 85 bilhões de reais ano. Então, é um investimento que vale a pena sob todas as óticas. Na ótica do Estado, que vai poder cumprir sua missão com muito mais eficiência, na ótica do cidadão, para poder ter serviços públicos 24 horas por dia, mais efetivos, mais eficazes,
e também na ótica das empresas, que vão ter um ambiente de negócios melhores, e na ótica do terceiro setor, que também vai conseguir realizar o seu trabalho complementar de forma mais eficaz e inteligente. Em 2020, quando eu estava no governo ainda, nós publicamos um decreto com a estratégia de governo digital. Ela trazia 6 princípios que eu considero fundamental quando a gente pensa em governo digital. Primeiro, que o governo digital tem que ser centrado no cidadão. Aliás, toda a política pública deve ser centrada no cidadão. A gente não faz a transformação digital pensando na organização, pensando na prefeitura, pensando no Estado. A gente faz pensando nas pessoas, como servir melhor a sociedade. O segundo princípio fundamental é integrado. A gente precisa integrar a base de dados, trocar informações. A gente sabe que hoje, às vezes, dentro de uma mesma organização, na mesma prefeitura, tem bases de dados diferentes que não se conversam. Então, o cadastro do cidadão em uma base está atualizada, em outra base não está, em outra base ele está com dados diferentes, e isso acaba dificultando a realização da missão do Estado e também de ter políticas públicas eficazes. Então, a integração ela é fundamental. O terceiro princípio é governo inteligente. Ele não tem apenas os dados, ele sabe usar esses dados de forma inteligente, de forma preditiva, de forma cruzada, para poder, a partir dessa análise, desse cruzamento de dados, obter novas informações e prestar serviços ainda melhores. O quarto pilar do governo digital é o governo ser confiável. Ele tem que ter segurança, ele tem que garantir para o cidadão a privacidade, que esses dados vão ser mantidos de forma criptografada, com segurança, e que vão ser usados para finalidades públicas. Então, isso é muito importante também. O quinto pilar é que ele seja transparente e aberto. Cada vez mais nós temos que usar essas bases de dados de forma integrada, transparente e aberta. Então, permitir, quando os dados forem públicos, APIs para que a sociedade, para que a academia possa ter acesso a esses dados também, e com isso elaborar estudos, realizar novos modelos de negócio, para com isso toda a sociedade ganhe com o uso dessa informação tão importante. E o sexto pilar, que nós já falamos, é o pilar da eficiência. É poder fazer mais com menos, sempre pensando em como servir melhor a sociedade. Então, esses são os pilares que fundamentaram a estratégia de governo digital, e nessa estratégia foram listadas mais de 50 ações e metas que serão concluídas até o final do ano que vem. Então, 17 delas já estão concluídas, mas ainda tem muito por ser feito. O que estão, por exemplo, algumas entregas que estão previstas? Primeiro, transformação digital de 100% dos serviços públicos prestados pelo governo federal. Evidentemente, aqueles serviços que ainda exigem a presença física das pessoas não vão ser digitalizados, como coleta de biometria, realização de perícia médica, mas todas as etapas que não requerem a presença física vão ser digitalizadas. O agendamento, o recebimento das informações, dos resultados. Então, é muito importante isso aí. A disponibilização da identidade digital para o cidadão também é um avanço muito importante. É um trabalho que está sendo elaborado junto com o Tribunal Superior Eleitoral, que possui uma ampla base de dados com as biometrias do cidadão, foto, digitais, e no futuro até vai ter a íris. Consolidação dos canais digitais ao cidadão, isso é um trabalho muito importante. Hoje o cidadão não pode ficar, não podemos levar a burocracia que está no mundo físico para o mundo digital. Muitas vezes acontece isso, você tem o mesmo órgão que tem 10, 15 sites diferentes. Então, copiando o que já foi feito no Reino Unido, o governo federal centralizou tudo no gov.br. Então, no Reino Unido era gov.uk e o Brasil copiou isso aí. Então, todos os ministérios, todos os órgãos, toda a legislação em um único local para facilitar a vida do cidadão. A integração dos sistemas e serviços do governo também. Esse processo é um processo difícil, a gente sabe, com muitas bases de dados em sistemas legados, mas é um trabalho necessário de poder criar uma camada para integrar e trocar esses dados. Então, no momento que o cidadão atualizar o seu dado, automaticamente todos os órgãos do governo vão ter aquela informação atualizada. Ele não precisa ficar dizendo toda vez que ele for interagir
com o poder público a mesma informação repetidas vezes. Então, não sei quem tem o login gov.br, mas assim como Facebook, Google, a Apple tem, o governo federal está trabalhando com um login único para todos os serviços do governo federal. Então, você não precisa ficar memorizando vários usuários, várias senhas. Com um só, você pode ter acesso. E estamos plugando também, nesse mesmo login único, estados e municípios que queiram fazer parte da rede gov.br. E com isso você facilita a vida do cidadão, você troca essas informações em tempo real e com isso todo mundo ganha. Outro trabalho muito importante é a otimização dos recursos do governo. No momento que você começa a fazer essa integração, você tem um ganho de escala, uma economia e uma eficiência muito grandes. E também uma das metas que estava na estratégia do governo digital é você agilizar a abertura e o registro de empresas no Brasil. Isso é um trabalho importante, vem dando resultados, mas precisa ainda ser melhorado. Foram mapeadas 11 etapas. Então, já existe um projeto piloto na cidade de São Paulo que transforma 11 etapas em uma única etapa. Tudo com meio de tecnologia, de integração de bases, para trazer a informação de forma mais rápida para todos. O governo federal já mapeou mais de 4.200 serviços que ele presta para pessoas físicas, pessoas jurídicas e também para entes subnacionais. Desse total, mais de 67% já estão em formato digital. E a meta, como eu falei, até final do ano que vem, 100%. Então, é um desafio necessário, importante e que vai gerar resultados. Porque no momento que você tem as bases de dados higienizadas, atualizadas das políticas públicas, você consegue planejar, executar, monitorar e avaliar as políticas públicas com muito mais rapidez, qualidade e foco no resultado para o cidadão. Então, é um trabalho permanente, necessário, que todos nós temos que estar engajados. E eu sei que no município, nas cidades onde as pessoas vivem, essa percepção é ainda maior. Então, a transformação digital das prefeituras é fundamental para trazer essa percepção para o cidadão. Hoje, o login único do governo federal já possui quase 100 milhões de brasileiros e brasileiras cadastrados, que estão se beneficiando dessa integração. Então, cada vez que um estado, que um município usa essa mesma base, ela começa a crescer cada vez mais rápido. Ela cresce hoje em torno de 3.600.000 brasileiros por mês entram nessa base de dados que facilita a vida de todo mundo. Também faz parte da transformação digital a caixa postal digital. Então, você consegue notificar as pessoas, seja por questão geográfica, seja por questão de idade, seja por questão de profissão, em tempo real, todas as pessoas. Então, imagina quanto o governo pode economizar e dar mais efetividade para as políticas públicas no momento que ele consegue classificar e se comunicar diretamente com as pessoas que ele quer beneficiar com alguma política pública. Então, é algo muito importante. Dentro desse projeto de transformação digital, faz parte também os meios de pagamento digital. Muitas pessoas que usam alguns serviços públicos, a gente faz toda a trajetória daquele serviço na internet, chega na hora de pagar, você tem que imprimir um boleto e ir até uma instituição financeira, um banco. Isso mata a experiência do cidadão. Então, faz parte do processo de transformação digital dos governos você levar todos os meios de pagamento, de taxas, de impostos, de contribuição para o meio digital. Então, o cidadão ganha com isso e ganha o Estado também, que muitas vezes consegue antecipar uma receita, consegue usar, cobrando uma taxa de conveniência, permitir que o cidadão possa parcelar, eventualmente, o pagamento de um tributo. Então, você pode credenciar instituições financeiras e meios de pagamento para fazer isso para o ente público. Então, é uma forma também de ganha-ganha, onde você cria um serviço para o cidadão, gera valor e consegue, com isso, entregar melhores serviços. Só para dar um exemplo de um serviço transformado no governo federal, é o caso da carteira de trabalho digital. Então, a economia anual estimada só com este serviço é na ordem de 700 milhões de reais.
Sem falar em toda a informação que você tem estruturada, que você pode, com isso, avaliar políticas públicas, entender melhor como está distribuído a força de trabalho no país, e com tudo isso, com essas informações, você consegue canalizar melhor os seus programas de qualificação, de atendimento às pessoas que estão desempregadas, de apoio às empresas. Então, veja, é muito importante. Você coloca num outro patamar a qualidade das políticas públicas no momento que você tem essas informações digitalizadas, transformadas em tempo real. Então, é algo que vem no sentido de tornar o Estado muito mais eficiente e de entregar melhores serviços públicos para as pessoas. Então, você tem vários outros exemplos. Um exemplo que eu gosto de dar é a questão da mudança de comportamento do cidadão. Um caso bem emblemático é a transformação digital que foi feita no INSS. Em maio de 2019, mais ou menos 93% de todos os pedidos do INSS entravam pelo canal físico, pelas agências. 7% entravam pelo canal remoto, que era internet ou telefone. Nós fizemos uma intensiva de transformação dos 96 serviços que o INSS presta, 90 deles foram transformados em 3 ou 4 meses. Depois de 6 meses, você mudou, inverteu a lógica de entrada dos pedidos do INSS. 90% dos serviços passaram a entrar pelos canais remotos, principalmente internet, e 10% só pelo canal físico, pelas agências. Então, ver a mudança de percepção e geração de valor para o cidadão no momento que você consegue fazer isso. Então, as pessoas que estão na base da pirâmide, que não têm acesso à internet, vão ter um atendimento muito melhor nas agências, porque você vai ter menos pessoas indo nas agências obter um serviço. Por quê? Porque ela conseguiu obter remotamente. E 90% é um número muito alto. Ainda mais no INSS, que geralmente lida com pessoas mais velhas, que não estão acostumadas com o uso de equipamentos digitais. Então, é um caminho muito interessante, muito importante para a gente melhorar a qualidade de serviços públicos. A ONU faz um ranking que ela mede a qualidade dos governos em sentido digital, e o Brasil vem avançando bastante. Em 2016, ele estava na 38ª posição, 2018 foi para a 23ª posição, e ano passado nós chegamos na 20ª posição. Então, é algo muito bom que mostra que a gente está no caminho, mas que ainda muito precisa ser feito nesse sentido. Mas o bônus, com certeza, ele se paga, porque a gente vai conseguir ter acesso a serviços públicos muito melhor. Faz parte também do processo de transformação digital você ter todos os protocolos, sempre que possível, em formato digital. Todos os processos em formato eletrônico. Todas as certidões, atestados, possibilitar que o cidadão tenha acesso em forma digital. Então, se você consegue fazer isso, você consegue controlar muito melhor o trabalho do governo, você consegue transformar e tangibilizar muito mais a qualidade dos serviços públicos e monitorar como as políticas públicas estão sendo executadas. E também avaliar para ver se você precisa fazer algum ajuste, alguma melhoria, alguma mudança para entregar serviços públicos melhores. Enfim, eu tenho muito a falar, mas eu acho que a melhor parte sempre é a parte das perguntas. Eu tenho certeza que o professor Rodrigo Pagani também tem muito a agregar. Então, eu vou parar por aqui para deixar para a gente fazer uma conversa depois. Eu tenho certeza que vai ser a melhor parte. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, pelo Centro de Estudos de Direito Municipal, pela Prefeitura de Porto Alegre. E é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Agradeço ao Paulo Webel pela fala, trazendo um pouco do histórico, um pouco até do conteúdo prático dessa lei no dia a dia, né, dos efeitos dela. E passo agora, então, a palavra ao professor Rodrigo Pagani. Olá, boa noite. Boa noite a todas e a todos. Um prazer estar aqui ao lado do Dr. Paulo Webel. Fomos, em algum momento, parceiros na Prefeitura de São Paulo, eu, à época, diretor da São Paulo Parcerias S.A., à época do secretariado dele, lá pelos idos de 2017, então, um prazer reencontrá-lo aqui.
É um prazer estar com o Rafael Ramos, a quem eu agradeço pelo gentil convite, com a Sinara Vila, né, conversamos um pouco antes deste encontro, e também com a Daniela Cravo, né, que está com essa tarefa de fomentar o debate aqui. Espero ajudá-la, Daniela, trazendo algumas questões provocativas aqui para todos nós, inclusive para mim mesmo, né? Eu preparei uma pequena apresentação e pretendo segui-la. Deixem-me só num minuto compartilhá-la aqui na tela com vocês. É isso aí. Vocês veem minha tela? Sim? Sim, perfeitamente. Obrigado. Então, vamos lá, né? O que eu me proponho a falar aqui com vocês é sobre as bases jurídicas do governo eletrônico ou digital no Brasil. E a ideia, em sendo um encontro inaugural aí de um ciclo de encontros com os colegas procuradores aí municipais do Brasil todo, da associação, é que nós pudéssemos apontar linhas de investigação sobre o tema, né? E eu vou compartilhar um pouco com vocês da minha própria trajetória de investigação acadêmica, científica sobre esse assunto, né? Mostrando que é um assunto amplíssimo e que todo esse fenômeno aí descrito pelo Paulo Ebel, ele vem sendo tratado pela legislação brasileira há bastante tempo, mas é de difícil sistematização. Então, nós podemos abordá-lo por diferentes frentes de investigação, né? E eu espero que essas distintas bases jurídicas ou frentes de investigação do assunto sirvam como um convite aos colegas para que se juntem a nós, né, na pesquisa e reflexão sobre cada uma delas. Então, nesse sentido, acho que a primeira coisa que me vem à tona é a pergunta simples, afinal de contas, que é governo eletrônico, né? Há uma terminologia vasta, uma sopa de letrinhas sobre esse assunto, né? Uma terminologia nacional e internacional. Então, vamos tentar uniformizar aqui o nosso discurso para que o diálogo seja o mais profícuo possível. Que tecnologias? Porque nós vamos ver que o governo eletrônico envolve o uso de tecnologias da informação e da comunicação, mas que tecnologias exatamente são essas? Que usos são esses? A que relações eles se aplicam, né? Envolvendo quais sujeitos e com quais finalidades juridicamente previstas? Então, essa é uma primeira abordagem nesses 3 tópicos para tentar organizar a discussão pelo ângulo jurídico, né? Depois, aí sim, entrando nas linhas de investigação sobre o tema, falando de eficiência administrativa, um aspecto bastante salientado pelo meu colega de painel, falando de transparência administrativa e falando de legitimidade do agir da administração. E, ao final, eu vou deixar uma questão, uma provocação aqui para facilitar o trabalho da doutora Daniela Cravo, de promoção dos debates. Então, vamos lá. Que é governo eletrônico? Certamente, no mundo afora, usa-se a expressão e-government, e-governance, e-democracy e as suas adaptações à língua portuguesa destacadas ao lado aqui, administração pública eletrônica, governo eletrônico, democracia eletrônica. Bom, o que é interessante é que a expressão mais abrangente no inglês, e-government, que poderia ser traduzida por governo eletrônico, né, ela é mais frequentemente utilizada para se referir a uma administração pública eletrônica, não necessariamente o governo como um todo, né? Nós poderíamos pensar, por certo, numa atuação parlamentar, né, das casas legislativas, mais antenada com as novas tecnologias, ou mesmo a administração da justiça, o processo judicial eletrônico, mas o interessante é perceber que, embora a expressão e-government tenha uma conotação ampla,
o seu uso, muito frequentemente, é associado à atuação da administração pública. E para tratar no sentido mais amplo, é frequente o uso da expressão e-governance, né? E também a expressão e-democracy, democracia eletrônica. O uso mais comum no Brasil tem sido de associar realmente o governo eletrônico a uma preocupação com uma administração pública eletrônica, né? A ver se esta lei aprovada agora, no mês passado, retrasado, né, no finalzinho de março, ela segue essa tradição ou muda as coisas. Vamos ver. Mas, enfim, no Brasil, usualmente, estamos associando a expressão a uma administração pública eletrônica. E aí eu me socorri de uma definição de um colega de vocês, procurador do município aqui de São Paulo, o Dr. Fernando Brega, que tem uma tese defendida na USP justamente sobre governo eletrônico. Ele defendeu, publicou em 2015, mas a gente lê hoje com os olhos da pandemia, e ele parecia um visionário, assim, porque quando diz que o governo eletrônico envolve as relações à distância, né, e não mais na repartição pública, a gente fica pensando sobre o que se acentuou no contexto pandêmico, né? Mas o doutor Brega, ele diz assim, olha, a administração eletrônica, o governo eletrônico em sentido estrito, é um fenômeno consistente no uso das tecnologias da informação e da comunicação, especialmente da internet, no âmbito da administração pública, em substituição aos instrumentos tradicionais baseados no documento de papel. É por isso que a gente vai ver programas em outros países, políticas públicas, paperless, né? É uma expressão, ou que vão procurar reduzir o ônus da atividade administrativa. Lifting the burden foi uma denominação de um programa no Reino Unido, lá de meados dos anos 80, e que, entre outras coisas, se referia à necessidade de menor uso do papel. Bom, e uso das novas tecnologias da informação e da comunicação. E já a democracia eletrônica é uma expressão mais abrangente, né? Todos os mecanismos que permitam ao cidadão a utilização dessas tecnologias, aí, como voto eletrônico, aliás, um tema ressuscitado agora pelo nosso atual presidente da República, que insiste em questionar a legitimidade de algo tão arraigado na experiência brasileira e com tanto sucesso, né? Mas, enfim, voto eletrônico, envio de propostas e participação em procedimentos de decisão política e administrativa, democracia eletrônica, uma coisa mais abrangente, né? Nós vamos tentar esmiuçar um pouquinho essa essência, né? O uso das TIC, né, das tecnologias da informação e da comunicação, no âmbito da administração pública. Que tecnologias são essas? São o que poderíamos chamar de meios informáticos e telemáticos de circulação de informações. Então, a informação disponível num computador, meio informático o computador, e a informação numa rede de computadores, circulando numa rede de computadores interconectados, aí a gente já está falando na circulação pela rede. O maior exemplo é a rede mundial de computadores, né, que se constituiu, a internet, portanto, uma circulação por essa rede telemática, um meio telemático, né, os computadores em rede. E, mais recentemente, o desafio da inteligência artificial, que ao invés de nos permitir simplesmente executar tarefas, a máquina executando tarefas pré-determinadas, né, pelo homem, ela toma decisões por si própria, né? Então, a inteligência artificial aprende e não é uma mera executora de um script pré-concebido pela cabeça do homem, né? Uma questão mundialmente desafiadora, especialmente na administração pública ligada a questões de defesa,
a questões bélicas, é o uso de drones, né, na guerra moderna, e guiados também por uma inteligência artificial, suscitando uma série de desafios para o direito, inclusive para especificar a cadeia de responsabilidade pelos danos que venham a ser causados, imaginem vocês, por um ataque de drones com uso de inteligência artificial, tomando a decisão ali final em que de acertar ou não um determinado alvo, né? Mas então desafios terríveis se apresentam para nós e esse exemplo acho que é de tirar o sono, né? Mas a gente pode pensar também em usos mais benéficos da inteligência artificial. Mas é um tema desafiador, apenas tentando listar, em alguma medida aqui, as tecnologias em questão. Que relações, né? O uso dessas tecnologias para disciplinar que relações? É o back office, né, e o front office, as relações no seio do governo, então, entre órgãos governamentais, nós já temos experiência nesse sentido, gestão de dados financeiros, envolvendo pluralidade de órgãos, relação de órgãos públicos com seus empregados, então, controle da gestão de pessoal na administração pública brasileira contemporânea, inclusive, se dá muito com base nesse suporte informático e telemático, e aí da administração pública para fora, relacionamento com as empresas e relacionamento com os cidadãos. A expressão cidadão tá consagrada, mas vale a observação de que, num contexto global, não são apenas os cidadãos de um determinado país que interagem com a sua administração pública, né? Suscitando questões interessantes, né? Tem legitimidade o estrangeiro não residente no Brasil para pedir informações de interesse público para a administração pública brasileira, ainda mais diante da nossa legislação, que não exige declinação de motivos, né? E preza, inclusive, pela desnecessidade de identificação da pessoa que pede informações, né? Então, um anônimo pode pedir informações para a administração pública de qualquer país, o que nos faz refletir sobre se a ideia de relação do governo com o cidadão faz tanto sentido, porque hoje em dia, né, estão pensando aqui numa pessoa que não tem um vínculo de cidadania demonstrado com ninguém e pede informações aí para os governos, para as democracias do mundo ocidental, que têm leis de acesso à informação mais ou menos parecidas com a lei aprovada no Brasil em 2011. Que usos? Isso é uma coisa muito interessante, apontada pelo Fernando Brega, dizendo o seguinte: olha, houve uma tendência inicial a utilizar essas tecnologias na disciplina de atividades administrativas mais formalizadas, tendentes à produção de um ato jurídico ao final, né? Mas é interessante que muitas das atividades não formalizadas, elas podem vir a ser objeto desta disciplina legal e, portanto, há um fenômeno interessante que é da intensificação da regulação de situações que antes não eram tão alcançadas pelo direito. Então, as TIC fazem isso com o direito brasileiro. Também envolve um registro de informações e meios digitais, tarefas, realizações, de tarefas de modo automatizado, relações de sujeitos à distância, tudo isso são usos possíveis. Em matéria de prestação de serviços públicos, destacava-se há pouco, né, um conjunto de inovações do governo federal,
Mas, essencialmente, a gente pode pensar em oferta de informação, entrega de documentos, certidões, licenças, expedição de atos relativos a licenças e serviços transnacionais, transacionais, perdão, que seriam mais sofisticados, né? Então, aqueles, por exemplo, permitir a participação do interessado numa contratação pública, o pregão eletrônico foi um grande exemplo no Brasil e segue sendo. Podemos pensar em muitos usos, né? Aqui a lista é infinita e a dificuldade é de organizá-los, sistematizá-los, quais se parecem com quais, né? Importante, vamos pensar nos fins, então, nesse nosso esforço de aproximação. Não é um fim em si mesmo, né? Não é necessariamente desejável o uso das tecnologias da informação, porque isso é mais moderno, porque eu tenho essa predileção, eu sou geração Y, eu sou geração X, né? Estou mais acostumado ou não com o uso. Não é exatamente essa a questão. Elas são meios para alcance de outras finalidades de interesse público, isso precisa ser lembrado. E aí o direito entra com muita clareza, né? Que finalidades de interesse público estão relacionadas ao uso dessas informações para incrementar, para melhorar a circulação, né? O uso dessas tecnologias para melhorar a circulação da informação nas relações internas e externas da administração pública. Eu listei aqui três fins: transparência, legitimidade e eficiência, né? E poderíamos pensar, não, também visa a economicidade. Agora, economicidade, eventualmente, tomada de decisões mais céleres, decisões melhores, pode significar economia, mas há que fazer muito investimento na construção das plataformas, no treinamento do pessoal, na mudança da cultura. Então, a economicidade nem sempre vem aí no primeiro momento, né? Mas pensando sobre transparência, legitimidade e eficiência, eu acho que nós temos 3 linhas de investigação do tema aqui muito importantes. E agora eu vou dar uma palavra sobre cada uma delas, né, convidando os colegas a perseguirem essas linhas de investigação. A legislação brasileira sobre transparência administrativa é riquíssima. De fora a consagração do princípio da publicidade da administração pública na Constituição de 88, em várias das suas disposições, nós começamos com a Lei de Arquivos Públicos, em 1991, tratando do registro das informações, já da classificação das informações. Tinha uma polêmica sobre a eventual classificação de documentos como secretos eternamente, no decreto que regulamentou essa lei. Passamos para a legislação de improbidade, lei de certidões, lei do habeas data. Vejam como todas essas leis, elas têm por finalidade permitir o acesso à informação de interesse privado, de interesse público, pelo cidadão, né? E tornar a administração pública mais transparente. Um grande marco nesta evolução legislativa é a legislação de acesso à informação em 2011, né? Que vai tratar, sobretudo, do acesso à informação de interesse público, né? E vai, do ponto de vista da tecnologia da informação, vai disciplinar a exigência de portais, né, de transparência na internet, algo que já vinha previsto nesse decreto de 2005, mas vai disciplinar aqui em lei, com mais clareza, como devem ser esses portais de transparência ativa, né, na internet, de informações de interesse público. Isso só vai se aprofundando na legislação subsequente, né? Mas o turning point, eu diria que foi a Lei de Acesso à Informação, quando ela diz
que o sigilo é a exceção, a publicidade é a regra, quando ela diz que qualquer interessado pode solicitar informação de interesse público sem declinar os motivos. E isso estabelece consequências para o descumprimento dessa obrigação, né? De maneira que isso, o Brasil passa a, inspirado nas legislações mexicana, vejam só, e chilena, edita a sua lei e, seguindo a tradição inaugurada lá pelos Estados Unidos nos anos 60, com o Freedom of Information Act, e nós adentramos de maneira mais forte neste mundo do acesso à informação de interesse público. Uma série de leis posteriores tratando do assunto, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais eu acho que é uma evolução no sentido de destacar, né, de maneira mais concreta, a necessidade de que as tecnologias da informação e da comunicação sejam utilizadas para transparência, mas respeitem o direito à privacidade e à intimidade, né? Eu acho que esse nome é enganoso, Lei de Proteção de Dados Pessoais, porque ela dá a entender que a sua finalidade é apenas a proteção desses dados. Essa é uma finalidade importante, mas uma leitura atenta da lei vai mostrar que ela é uma lei também da exploração econômica dos dados pessoais. É uma lei que visa trazer segurança jurídica no âmbito da sociedade da informação para a exploração de dados pessoais que se tornaram um ativo importante no âmbito dessa sociedade, né? Então, é uma lei que procura viabilizar a exploração desses dados, porém, protegendo, né, protegendo-os naquilo que seja fundamental. Bom, sobre eficiência administrativa, outra linha de investigação do fenômeno, como eu concordo com o colega Paulo Weber, quando diz, olha, fazer mais com menos, né? Um conceito relacional, relação entre meios e fins. Isso traz à tona a ideia do governo eletrônico, porque a escolha do meio, né, na perspectiva da eficiência, ela passa a tem uma importância jurídica muito grande. O suporte digital eletrônico da informação, a escolha desse suporte e a sua adequação às finalidades a alcançar, ela adquire um sentido jurídico mais forte pela ótica da eficiência, porque eu preciso encontrar o melhor meio, né, para atingir os fins, eu preciso buscar uma relação ótima entre esses dois pontos da equação, né? Isso se conecta com linhas de investigação sobre análises de custo-benefício na administração pública, né, na atividade administrativa. E, muitas vezes, a adoção dessas novas tecnologias visa a redução de custos e a potencialização de benefícios. Então, por meio de uma consulta pública eletrônica, eu posso, a um custo muito menor para a administração e para os interessados, permitir a participação deles na tomada de decisões pela administração pública, né? E o benefício é o granjear, né? É o conseguir uma pluralidade ainda maior de opiniões. Essa linha de análise de custo-benefício, ela não era tão forte no Brasil. Nos anos 70, nos Estados Unidos, há muito se exige análise de custos-benefício, né, para a tomada de decisões pelas agências americanas, que tem um impacto anual estimado na economia de 100 milhões de dólares ou mais, né? Essa legislação norte-americana desde os anos 70, por meio de uma série de executive orders, né, algo que seria quase análogo a um decreto aqui no Brasil, mas no Brasil nós temos adotado análise de custo-benefício, agora com mais clareza, depois de algumas experiências em agências reguladoras, a Lei Geral das Agências, né, a previu de maneira expressa, a Lei da Liberdade Econômica também, exigindo análise de impacto, né, estimativa de impacto das decisões administrativas antes da tomada de decisão,
como requisito da sua validade. Há que se decidir de maneira consequente. Então, esse é um caminho, né? Isso leva a nossa reflexão, e no mundo afora, a examinar também políticas de desregulamentação, sobretudo nos Estados Unidos da América. A desregulamentação foi uma forma de busca de eficiência administrativa. Isso não tem muito a ver com o contexto brasileiro, creio eu, porque com a era do Estado regulador no Brasil, o que nós precisamos é de mais regulação, né? Esses serviços públicos eram prestados diretamente pelo Estado, sem muita regulação. Agora, quando eles são, em alguma medida, desestatizados, né, quando avançam desde os anos 90 o processo de desestatização, se torna mais importante a tarefa de regulá-los, né? Agora, regular com qualidade, né? E é por isso que a gente vê políticas públicas na Europa, por exemplo, sobre better regulation, é uma via de acesso às políticas europeias. E regulações melhores envolvem simplificação administrativa. É outro termo relacionado à eficiência que nos ajuda a pesquisar sobre o tema. Nesse sentido, meus caros, eu apenas daria a notícia aqui de uma técnica de simplificação que foca na redução de custos, não trata tanto do benefício, mas foca na redução de custos, que é o Standard Cost Model, inspirado na Holanda, né, e adotado na Europa desde 2003 em diversos países. O método de custo padrão é o seguinte: aqui eu me valho de uma tese de um outro colega de vocês, ex-procurador do Estado aqui em São Paulo, uma tese de doutorado, e que ele diz, olha, o modelo de custo padrão visa identificar as obrigações de prestação de informações, né, exigidas pela regulação e relacionadas ao tempo de trabalho necessário para cumpri-las. E aí mede-se o custo, quanto vale esse tempo de trabalho? E a partir de um custo padronizado, que é uma proxy, né, um custo padronizado, procura-se medir o impacto da regulação em geral, né? Quer dizer, eu deixo outros custos substantivos de lado e foco num custo, né? Quanto custa para atender esta exigência de informação pela administração pública? E aí, a partir de um custo padronizado, eu consigo mensurar o custo de atendimento da regulação em diversos países, de maneira comparável. Vejam que interessante, né? É algo que nós poderíamos pensar e adotar aqui no Brasil também. Sobre legitimidade, não sei quanto tempo eu tenho mais, Rafael, mas eu já vou caminhando aqui para o final, meu caro. Mais 5 minutos. Obrigado, Rafael. Obrigado. Outra linha de investigação é a questão da legitimidade, né, da decisão administrativa. E aí, desde a Lei Geral de Telecomunicações, que exigiu consulta pública obrigatória para edição de atos normativos pela administração pública, pela Anatel, nós chegamos à nova lei de introdução às normas do direito brasileiro, tal qual alterada agora em 2018, em que ela vai dizer assim, olha, em toda a administração pública é possível, né, a consulta pública, né, para edição de atos normativos, preferencialmente pelo meio eletrônico. Então, vejam que está na lei de introdução às normas do direito brasileiro a preferência pelo uso da tecnologia digital. Infelizmente, não há um dever previsto na lei de introdução, né, de uso das consultas públicas. Esse era até o projeto original, mas a redação final veio como uma faculdade. Eu gosto de comparar com os Estados Unidos da América, em que, desde 1946, eles têm lá uma lei geral de processo administrativo que diz que toda rule, todo ato normativo, digamos assim,
deve ser decorrente, né, de um notice and comment process no seio da administração, de uma consulta pública. Então, é uma exigência, né, consulta pública para atos normativos, em geral, e aí em toda a administração pública, não apenas em agências reguladoras, e não é uma faculdade. Desde 1946, alguns críticos dizem que isso gera uma paralysis by analysis, né, uma paralisia pela análise, porque torna mais morosa a decisão administrativa, mas a experiência é riquíssima de aprofundamento da democracia administrativa e é algo que o governo eletrônico também quer aprofundar. O Marco Civil da Internet disse isso com clareza em 2014, o objetivo é o fortalecimento da participação social nas políticas públicas, né? As aplicações da internet devem ter, na administração pública, devem ter este objetivo de fortalecimento da participação. Meus caros, espero ter dado alguma notícia, nesse amplo panorama da legislação brasileira, de linhas de investigação sobre o governo eletrônico, pensando nos seus fins. Ele não é um fim em si mesmo, ele tem uma série de finalidades. Eu destaquei apenas algumas: eficiência, transparência e legitimidade, aumento da aderência da cidadania às decisões administrativas, e que a gente possa, a partir daí, investigar esse assunto. Funções do direito administrativo nessa matéria são vedar o emprego indevido de novas tecnologias, ele pode ocorrer de maneira indevida, dissonante das finalidades juridicamente previstas, ou conformá-lo a essas finalidades, ou mesmo fomentar, né? Fomentar projetos de modernização tecnológica. Isso nos sintetiza aqui o Fernando Brega. Diante desses desafios, eu deixo uma pergunta aqui, um problema para a nossa reflexão, né? É fácil falar que o direito tem essas funções. Vedar o emprego das novas tecnologias não é uma panaceia, pode ter situações em que elas não sejam desejadas, conformá-las a finalidades de interesse público e fomentá-las, que é o que boa parte dessa legislação, inclusive a mais recente, procura fazer. Agora, na prática, como é que isso acontece, né? E aqui a provocação é a seguinte: temos um devido processo legal de comunicação pública no direito brasileiro? Estamos falando de tecnologia da informação e da comunicação, né? E questões atuais que estão no nosso dia a dia, no Brasil e no mundo, são a comunicação pública via conta pessoal no Twitter do agente público. Ela é constitucional, é aceitável em quaisquer circunstâncias? As lives, semanais ou não, do agente político via internet, são admissíveis juridicamente? O que diz o direito sobre a escolha dessas tecnologias para a realização da comunicação pública? Vejam que questões desafiadoras, porque alguém poderia dizer, não, é irrelevante, o agente público escolhe o meio pelo qual ele quer se comunicar, especialmente o agente político, diz, olha, eu vou me comunicar por meio da internet ou da live, porque eu não tenho a intermediação dos jornalistas, né? E nós temos um presidente da República que hostiliza sistematicamente os jornalistas, atentando contra franquias constitucionais de maneira bastante clara, e aí poderia dizer, bom, é irrelevante, eu escolho a maneira pela qual me comunico com o público. Agora, outra postura seria, não, o direito diz algo sobre isso, né? A tecnologia não é neutra, o uso da tecnologia para se comunicar. No Twitter eu falo para os meus seguidores, não falo para a nação como um todo. Seria uma preocupação. Outra preocupação seria pensarmos o seguinte:
que valores constitucionais estão sendo atendidos quando eu procuro me dirigir apenas a um grupo e não a todos. E será que é boa a dúvida sobre se uma manifestação de opinião na conta pessoal no Twitter é uma manifestação oficial, se ela é oficiosa, né? E se ela gera responsabilização ou não do agente político sobre o que ele tenha dito de maneira oficiosa, misturando um pouco de privado com público. Isso é bom para a democracia brasileira? São provocações que a sistematização das regras a respeito do uso das tecnologias da informação poderia nos ajudar a responder, né? E aí eu estou aqui convidando os colegas a refletirem sobre o que seria um devido processo legal de comunicação pela administração pública brasileira, inclusive nessas circunstâncias, né? Estou pegando aqui algo que acontece com muita frequência na atualidade. É essa provocação para o nosso debate, mas eu concordo integralmente com Paulo Ebel. O objetivo aqui é ouvir as perguntas. Vamos para a melhor parte. Um abraço. Fico à disposição. Boa noite, então. Muito obrigada aos nossos palestrantes. Meus cumprimentos também aos todos presentes aqui, ao CEDIM, no nome do nosso coordenador, Rafael. E primeiro agradecer a fala, eu acho que foi bem interessante. Eu acho que os dois palestrantes, eles trazem vieses diferentes, assim, um pouco mais acadêmico e teórico, fundamentos do direito, né? E o professor Paulo um pouco mais da sua vivência até no ano passado nas experiências do governo, no Ministério da Economia. E, na verdade, é bem interessante, assim, eu até tive o ano passado, 2019, né, a oportunidade de acompanhar alguns trabalhos, não pude falar, né, com o Paulo, que era provavelmente muitos trabalhos, mas até conversei com o José Zerbart, na época, que trabalhava com o Paulo, porque na época, né, eu estava fazendo pós-doutorado sobre portabilidade de dados, então era um tema também aí que trata sobre o reuso dos dados e para mim, né, o reuso dos dados, principalmente os dados que são produzidos no governo, isso é uma fonte riquíssima para o desenvolvimento de novas tecnologias, para o desenvolvimento de novos serviços e para o fomento aí da nossa inteligência artificial no Brasil, entre vários outros serviços. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem um mundo de possibilidades e de gerar valor para o cidadão a partir desse governo digital que, sem dúvidas, né, tem um atendimento melhor, reduz barreiras até de comunicação, entre outras possibilidades aí que a pandemia nos trouxe, que acabou acelerando essa digitalização e, inclusive, no próprio governo, né, que era uma coisa que talvez em municípios isso sequer era esperado, principalmente falando aqui da realidade de muitos municípios e que pela pandemia, pela necessidade, acabou se tornando uma realidade. Então, eu vejo, na verdade, né, o governo digital uma bela de uma proposta, realmente tem muitos benefícios, mas, ao mesmo lado, a gente tem desafios que a gente precisa aí cuidar e muitas ressalvas ao mesmo tempo. Então, claro, né, que se a gente pegar pelos benefícios, sem dúvida, mas eu acho que até o próprio Paulo ele falou já alguns tipos de possibilidades que a gente pode contornar alguns desafios. Então, o primeiro seria a própria exclusão digital, pessoas que talvez não teriam acesso, né, por não estarem incluídas no mundo digital. E aí eu gosto também de uma fala que é da diretora Miriam Wimmer, que é muito engraçado, né, que ela lembra de um filme, né, do Daniel Black, que ele estava buscando um benefício assistencial e ele não conseguia atingir aquele benefício, porque ele não era inserido no mundo digital. Isso pode acontecer, não só pela questão econômica e social do Brasil, como também por pessoas que não têm essa inclusão no digital. Então, são pessoas que não vivenciaram a era digital e que não teriam como se inserir no mundo digital. Mas, além desses problemas de propriamente inclusão digital, que tem que ser pensado, que tem que ter alternativas, eu penso também muito na proteção de dados e principalmente na questão da transparência e da confiança.
eu acho que o momento é muito oportuno para o desenvolvimento do governo digital no Brasil. Eu até acho que não haveria outro momento mais oportuno para isso, até mesmo pela entrada em vigor da LGPD, porque eu acho que a LGPD, muito diferentemente do que as pessoas veem, ela é uma oportunidade, porque ela traz as ferramentas. Então, ela permite que o dado circula, ela permite que haja essa mobilidade de dados, claro, desde que observado algumas bases legais e alguns princípios que ela prevê. Então, nesse ponto, eu acho que tanto a lei do governo digital como a entrada em vigor da LGPD, ela permite isso e ela garante segurança jurídica, porque é muito complicado tu fazer, né, todo um sistema sem ter, né, a segurança, né, se seria válido ou não aquele uso dos dados, aquela forma de promover aquela circulação e eventual interconexão aí das bases de dados, que também é um ponto que me preocupa, e porque vocês devem acompanhar, né, no próprio governo federal, do decreto que está sendo contestado, né, o decreto de 2019, da criação do cadastro único. Então, eu acho que essas coisas precisam estar muito bem casadas, e, inclusive, né, é agenda, né, se foi 2 semanas atrás, se teve, né, no governo federal, o seminário, né, sobre a ideia do dado entrar uma vez só no governo. Então, né, once only, but privacy first, foi o nome, né, do seminário internacional. Mas, mesmo assim, eu não sei até que ponto a gente já está amadurecido, né, ao ponto de conseguir gerar confiança no cidadão, de que o compartilhamento de dados dentro do governo, ele segue, né, a proteção de dados, ele garante essa confiança. Então, isso é um ponto que eu queria trazer para vocês, os nossos palestrantes, conseguir, de repente, debater como a gente pode conseguir dar confiança para o cidadão de que ele pode dar os dados, que os dados vão ser utilizados dentro de uma finalidade compatível com aquela seção dos dados, e como ele pode controlar isso, porque, afinal, né, proteção de dados é para fins de controle do titular. Então, como é que a gente pode casar o governo digital, uma eficiência aí nessa interconexão das bases de dados, porém, sem perder a confiança do cidadão e garantindo, né, a observância da finalidade e também da transparência. Esse é um primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, para ver se a gente poderia discutir. A segunda questão é justamente a questão de uma maior transparência em relação até às políticas de dados abertos. Aí eu acho que é uma tendência cada vez mais abrir esses dados, cada vez mais esses dados poderem ser utilizados, não só para fins de controle social, que é muito importante, como também para fins, né, de explorar as riquezas desses dados. E aí eu queria trazer uma questão, vocês não se sintam obrigados a responder, mas é uma ideia que eu estou pensando e eu queria saber a opinião de vocês, se vocês quiserem responder ou alguma coisa relacionada. Existem muitos dados que seriam interessantes da gente disponibilizar, mas por serem dados pessoais ou conterem dentro dessas informações dados pessoais, aí a gente já tem algumas restrições que entram até ali na lei, se a gente poderia dar acesso a esses dados ou divulgar. Mas vamos supor que, será que haveria possibilidade, talvez, de a gente criar alguma taxa de anonimização para permitir que a iniciativa privada tenha acesso àqueles dados, porém, ao mesmo tempo, não fique um custo muito alto para o poder público de anonimizar os dados e não conseguir publicar todos esses dados, porque eles podem ser importantes aí para a iniciativa privada desenvolver novas tecnologias, novos serviços. Só que às vezes, nem sempre, né, esse custo da anonimização não sei se deveria ou não recair com o poder público ou com a iniciativa privada. Eu pergunto porque eu acompanhei uma diretiva na União Europeia sobre o reuso de dados da administração pública lá. Então, eles querem estimular cada vez mais esse reuso e cada vez mais dar acesso aos dados. E ali eles botaram essa possibilidade de que os custos da anonimização recaíssem aí com a iniciativa privada. Então, queria, assim, né, só saber o que vocês pensam. E complementando também, né, a questão das APIs, eu acho bem interessante isso, o desenvolvimento dessas APIs, justamente para permitir a interoperabilidade entre os dados, permitir mais eficiência.
E eu vejo com muita preocupação governos locais usando o social login, né, do Facebook e do Google. Eu acho isso muito preocupante, né, porque afinal a gente não tem transparência. Como é que esse dado que o cidadão está usando um serviço público por meio de um serviço de autenticação do Facebook ou do Google? Então, eu vejo com muita preocupação. Acho interessante, né? O do GovBR também tem acompanhado. Inclusive, o Mauro Sobrinho, que está lá hoje também atuando no GovBR, já veio aqui falar com a gente, né? Para os procuradores sobre interoperabilidade, e até ele expôs todo o investimento que foi feito e agora tem a ADI sendo contestada, né? Como é que a gente vai fazer com sistemas se o decreto, né, for invalidado? Mas são questões aí que a gente precisa desenvolver e verificar, né, se esse dado, por meio dessa API, ele vai ser compartilhado quando o titular fizer a requisição ou vai ser uma requisição, né, sem ter esse controle por parte do titular dos dados. E, por fim, trazer algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes. O pessoal tem muitas dúvidas sobre LAI e LGPD, que é um tema, eu acho que ninguém consegue fugir. Também queria ter um pouquinho, principalmente aqui do professor Rodrigo, que estuda bastante essa questão da transparência. Ao meu ver, eu não vejo mais elas tão conflitantes. Eu acho que, na verdade, ali a proteção de dados já tinha ali no artigo 31 muito bem colocado na LGPD, na LAI, e, na verdade, ao meu ver, a LGPD amplia ainda mais hipóteses em que o dado pode ser acessado e divulgado. Então, na verdade, isso aí vem a comprovar também que a LGPD permite a circulação e não vai barrar a transparência como a gente ouve por aí. E também, deixa eu ver a última pergunta aqui, ó. Puxando o lado para a nova lei, uma das grandes inovações é o Portal Nacional de Contratações Públicas. O novo texto não menciona mais a divulgação do edital de licitação no Diário Oficial ou em jornal de grande circulação, mas apenas, né, no Portal Nacional de Contratações Públicas. Considerando que o acesso digital no Brasil ainda não é universal, seria possível pensar que a utilização dos meios alternativos de divulgação ainda segue mandatória, derivando do princípio da transparência, principalmente pensando em contratações de menor complexidade destinadas a micro e pequenas empresas. Eu acho que até o professor Rodrigo, não sei, né, no background aí de direito administrativo, não sei se conseguiria responder. Sei que eu falei um monte de coisa, joguei um monte de questões, mas, enfim, fiquem à vontade para decidir o que vocês querem tentar complementar. E aí passo, então, primeiro a palavra para o professor Paulo e depois para o professor Rodrigo. Obrigada. Obrigado, doutora Daniela. Excelentes considerações aí. Eu vou me falar que era até as 8h30, então eu vou ser breve e aí dou espaço para o professor Pagani também responder. Foram várias questões aí, eu vou começar falando um pouco sobre os cuidados com o uso dos dados compartilhados. Sem dúvida, é fundamental ter esse cuidado, seja por uma decorrência da LGPD, seja por uma decorrência de que as políticas públicas têm que respeitar os direitos individuais. Então, mas tem formas de mitigar. Você pode exigir, por exemplo, logs de rastreamento. Então, todo e qualquer acesso à informação fica as digitais de quem acessou, quando acessou, e você pode pedir para que a pessoa justifique por que ela está acessando aquilo. Então, isso é algo muito importante. Nível de acesso, também você pode colocar níveis de acesso. Olha, esse dado aqui ele é aberto, todo mundo pode ter acesso. Esse aqui é um pouco mais restrito, até aquele que é sigiloso, e aí a pessoa, para entrar, tem que ter as credenciais necessárias. Você pode usar mecanismos de anonimização, que você falou também, que é muito importante. Então, tudo isso mitiga. Você pode fazer, por exemplo, alguns campos são abertos, talvez como cadastro, outros campos são fechados. Então, tem várias formas de você mitigar o mau uso. E o mau uso tem que ser rigorosamente punido, porque isso é uma violação do direito de privacidade, de sigilo, etc. Por exemplo, o sujeito usa o dado para perseguir uma pessoa, uma empresa, porque ela criticou o governo. Isso aí é inaceitável numa democracia. Teve ministro que já caiu por isso, quando teve aquela violação do sigilo bancário. Então, esse é o tipo de rigor que a gente precisa na defesa do uso correto dos dados. Então, eu acredito no compartilhamento, mas com responsabilidade, com punição pelos abusos.
Então, eu acho que está caminhando para aí, para a gente ter mecanismos para mitigar o mau uso, punir e responsabilizar o mau uso. Sobre a segunda questão que você colocou de abertura de dados para controle social e também, eventualmente, para desenvolver modelos de negócio, sou favorável, inclusive no Ministério da Economia a gente teve uma discussão muito concreta sobre isso, que era no portal de comércio exterior. Tinha uma atualização lá que era D+7, então se atualizava hoje a transação, 7 dias depois, por exemplo, aquele dado era disponibilizado gratuitamente para as pessoas. Ok, para as pessoas está ótimo. Agora, para quem trabalha com comércio exterior, 24 horas tem um valor muito grande. Então, as empresas dizem o seguinte, olha, eu estou disposto a pagar para ter um API onde eu vou ter acesso a essa mesma informação, só que com 6 horas de atraso ou 24 horas de atraso. Pô, aí tem uma oportunidade. Então, por que não o governo não disponibilizar essa API, cobra por isso e com os recursos disso ajuda a melhorar o sistema aberto para todo mundo e talvez reduzir o dado aberto de 8 dias para 7 dias. Então, na minha opinião, faz sentido. O dado ele tem que ser gratuito. Agora, o serviço para viabilizar o dado, a inteligência sobre o dado pode ser cobrado. Então, o dado CPF sempre gratuito, o dado trabalhado com serviço, com uma frequência menor, um uso mais rápido, robotizado, para o CNPJ, aí, na minha opinião, ele poderia ser cobrado. Porque eu acho errado usar dinheiro do pagador de impostos para subsidiar empresas que têm um modelo de negócios baseado em dados. Então, eu acho muito importante essa diferenciação quando eu uso do CPF para fins de cidadania, de acesso, versus o uso corporativo daquele dado. Então, eu acho que dá para diferenciar e, quando for uso corporativo, eu acho justo passar conta para que esse dinheiro entre e sirva para a sociedade. Sobre o login único do OBR, eu acho que é uma excelente ferramenta, eu acho que tem que ter cuidado para não ser mal usado. Eu acho que Facebook e outros, eu não pensei sobre o aspecto, acho que tem prós e contras. Talvez, se for uma decisão do cidadão e ele quiser disponibilizar o dedo dele por aquela ferramenta, não sei se... Agora, eu acho que o poder público deveria fazer um credenciamento para permitir todos, e aí dá igualdade de condições, não poderia favorecer o Facebook. Mas se o poder público fizer um credenciamento, aparecer 3 empresas e elas qualificarem, eu acho que é possível. E aí o cidadão escolhe a que ele confia mais, que ele usa mais, que o aspecto dele é melhor. O portal de licitações. Hoje, você disponibilizar por jornal, na minha opinião, o jornal não é um mecanismo acessível. Tem custo, você não tem esse dado disponibilizado 24 horas em qualquer lugar do país ou do mundo. Então, você disponibilizar pela internet é muito mais democrático, até porque a pessoa pode... talvez dentro do poder público, se a pessoa não tem acesso à internet, ela vai em qualquer repartição pública e você é obrigado a fornecer o físico. Isso eu acho que é justo. Agora, você obrigar a publicar num jornal de grande circulação, isso é uma forma de subsidiar meios de comunicação, na minha opinião. Porque eu tenho certeza que a população não lê o jornal mais do que acessa a internet. Pelo menos os números não mostram isso, né? Então, eu acredito que sim, que vai ser o meio digital, e aí você tem que criar mecanismos para dar acesso para quem não tem o meio digital. Então, a pessoa vai numa agência e geralmente tem acesso na agência ao documento físico. Você pode disponibilizar ou por solicitação da pessoa, ou já deixar alguns exemplares lá. E tem mecanismos para mitigar, então, via associações, via entidades, sistema push, pode ser pelo celular também, não precisa ter acesso à internet. Você pode ter acesso a um celular e ele se inscrever e receber um push com aquela informação. Mas eu acho que é um debate bom e eu acredito que a gente vai ter que chegar sempre no meio termo para ser o mais inclusivo possível, mas também pensando naquele de custo-benefício. Eu não conheço nenhum cidadão de baixa renda que compra diário oficial para ler as coisas. Eu acho que idealmente seria isso, mas na prática não é isso. Vai ser muito melhor você ter, talvez na frente da prefeitura, monitores em praça pública, você colocar totens de acesso. Quando você fizer a transformação digital do serviço, você pode colocar totens com vídeo em paradas de ônibus, em metrô, lugares de grande circulação pública, com as informações
principais de interesse desse grupo. Bom, em linhas gerais, era isso. Obrigado. Obrigada. Bom, colegas, eu vou ligar a sua primeira pergunta, doutora Daniela, excelentes perguntas, com a quarta aqui nas minhas anotações, que é a relação entre lá e LGPD, né? E talvez assim, olha, a lei de acesso, a LGPD é bem-vinda porque traz mais segurança jurídica na exploração de dados pessoais, na exploração econômica desses dados, complementando o artigo 31 da Lei de Acesso à Informação Pública. Eu acho que essa afirmação, esse diagnóstico, Daniela, ele tá correto, porém, ele não está correto, ao meu ver, especificamente no que tange ao uso de dados pelo poder público. Eu sinto que, infelizmente, a nossa lei de acesso à informação, ela tem uma grande lacuna, inclusive quando comparada às suas congêneres, o GDPR de 2016 europeu, a legislação espanhola, enfim, cada país tem a sua trajetória, né? Alguns estados americanos. Veja, a nossa lei, ela exclui do seu âmbito de aplicação, expressamente, o uso de dados pelo Estado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado. Eu creio que aí abrimos um flanco perigoso para o abuso, quando a tônica das leis mundo afora é justamente quando tratamos do uso de dados pelo Estado, inclusive nessas matérias bastante sensíveis, bastante significativas, termos uma disciplina legal mais clara. Mas, curiosamente, a legislação brasileira, quanto a essas matérias, diz que ela não se aplica. Então, temos aí uma perigosa lacuna, Daniela, que não me faz, assim, ficar muito animado com o futuro da proteção de dados pessoais tratados pelo Estado nessas matérias, e que são amplas, né? Para além disso, eu acho que um assunto sabido, notório, é o da vinculação da nossa Agência de Proteção de Dados à Presidência da República. Este é um perigo terrível, porque a recomendação da OCDE, de todas as boas práticas internacionais em matéria de proteção de dados, é a de que tenhamos uma agência reguladora independente, né? E a previsão da lei de que dentro de 2 anos nós avaliaremos, nós sabemos que não é a eventual transformação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados numa agência independente, nós sabemos que não tem dentes, né? Se ela não vier a ser examinada, não vier a ser transformada, nós permaneceremos com uma agência, com um xerife que está ali subordinado à presidência da República. Então, seja a lacuna da lei, seja a engenharia institucional traçada, me deixam com bastante preocupação nesta matéria, que é o governo digital, é o uso de dados pelo governo. Então, nós temos iniciativas alvissareiras, nós temos bons propósitos, alguns deles bem destacados aqui pelo colega Paulo Webel, mas eu acho que há que haver um aprimoramento da legislação brasileira nessa matéria, para ela ficar realmente equiparada às melhores práticas internacionais em termos de logística sobre proteção de dados. Ainda sobre a sua questão da eventual taxa de anonimização, né, de transferência de custos para os interessados, caso queiram alguma informação que não esteja previamente anonimizada, me parece uma solução interessante, realmente, e que já, em alguma medida, é preconizada pelo direito brasileiro, porque a Lei de Acesso a Informações não diz que o Estado tem que incorrer num custo
significativo para disponibilizar a informação. É tal como ela se encontra, né? Mas se houver um custo significativo, é natural que isso seja transferido ao interessado para que ainda assim possa haver o repasse da informação. Então, me pareceu uma ideia interessante essa que você traz à tona a partir do debate que participou. Eu sou bastante favorável, pensando aqui essa última questão, a essas regras de concentração da divulgação de informações num espaço único, mais acessível. E aí eu acho que a gente tem que perder os preconceitos que nós temos, eventualmente, que nós tenhamos, contra o suporte eletrônico, né? Pode ser puro preconceito você achar que, pelo mero fato de o suporte ser eletrônico, isso vai trazer mais insegurança. Ora, isso não é verdade com relação à urna eletrônica e também não é verdade com relação ao âmbito da divulgação dos atos oficiais. Se o suporte for eletrônico, mas os efeitos que se quer com o registro da informação eles forem atendidos, então ter segurança quanto à sua autoria, ter segurança quanto ao momento em que há divulgação, para citar 2 exemplos aqui, eu acho que é bem-vinda a inovação desses portais eletrônicos de divulgação, inclusive de editais, né? Desde que cumpra as funções. O suporte eletrônico pode cumprir muito bem as funções que tradicionalmente o Diário Oficial cumpre. E um portal é interessante porque, de fato, a diferença de simplesmente dizer, olha, divulgue-se no site da repartição, né? Ali a gente pode não ter controle sobre quando a informação foi alterada, né? É por isso que, embora muitos acessem o site e não comprem o Diário Oficial, né, nem por isso todos os atos são divulgados no site sem que haja um Diário Oficial eletrônico. Por quê? Porque a gente precisa da certeza de quando a informação foi disponibilizada, se houve alguma retificação, quando foi feita, a autoria de quem fez, né? Então, mas, se nós eletronicamente podemos reproduzir isso, ainda mais num portal, eu acho que isso favorece o princípio do amplo acesso, enfim, o princípio republicano, e acho que tem um pouco aí dos nossos medos, né, da nossa insegurança com relação ao suporte digital, e ele pode trazer muito mais segurança. Eu volto ao exemplo da urna eletrônica e volto ao exemplo da assinatura eletrônica. Os estudos dizem que eles podem ter muito mais segurança, e tem, do que tem muito mais segurança do que o método tradicional, seja do voto impresso, seja da assinatura no papel, né? Mas, então, nós não podemos ficar apegados a uma visão não atualizada, com os melhores estudos sobre esses temas. Do contrário, a gente acaba um pouco com uma insegurança injustificada. Não sei se comentei aqui todos os pontos, esses me pareceram os principais, assim, em que eu me sinto apto a dar uma opinião aí, e bastante contundente essa com relação à nossa lei de acesso à informação e à nossa LGPD. Eu acho que está na hora de pensarmos um aprimoramento da nossa LGPD. É interessante analisar com cuidado o que veio nessa lei do governo digital, né, essa mais recente, de fins de março, mas nós precisamos nos ocupar de uma base legal mais clara quanto ao tratamento e uso de dados, especialmente pelo governo. Nesse sentido, aí sim nós vamos nos alinhar às democracias mais desenvolvidas aí mundo afora. Certeza. Muito obrigada, professor Rodrigo, professor Paulo. Inclusive, aqui na fala final do professor Rodrigo, eu me lembrei também da PEC, né, da PEC 17, para colocar a proteção de dados como um direito fundamental expresso na Constituição, que talvez pudesse, aí, talvez nessas lacunas da LGPD, ser uma forma de dar uma tutela para os espaços que não tivessem aí abarcados dentro da LGPD e que houvesse nessa
essa possível omissão aí, mas que não fosse um uso sem, né, qualquer tipo de proteção ou observância, é um princípio, um direito aí já considerado fundamental implicitamente, mas que se discute a colocação expressa na Constituição. Daniela, sobre esse ponto, me permita um rápido contraponto, Claro. Naturalmente com todo o respeito, mas para fomentar Não, a polêmica e a nossa sim. reflexão conjunta, né? Ótimo. Eu acho que nós não precisamos de mais Não princípios precisa. constitucionais nessa matéria, nem princípios legais. Por quê? Porque nós já somos pródigos em princípios nesse assunto, e acho que não há dúvida de que há respaldo constitucional, né, ainda que implícito, na tutela da privacidade, na tutela da intimidade, né? Então, eu acho que a PEC ela pode não trazer grandes benefícios, e ela pode confundir, porque na redação que ela está posta, ela está vinculando o direito à proteção de dados pessoais apenas um dos fundamentos específicos, mas há outros, né? Então, ela corre o risco de reduzir o seu alcance, né? Sim. Mas o mais importante, e aí eu gostaria de examinar a fundo e prosseguir esse debate com Paulo Ebel e com todos vocês, em outros fóruns ou nesse mesmo daqui para frente, eu gostaria de olhar para as regras que essa legislação nova traz, para além dos princípios e diretrizes, mas que regras? E há regras interessantes ali, só essa dos portais e tal. Eu acho que não é falta de princípio que nós temos, não. É falta de regras que deem dentes aos princípios e deem mais densidade normativa e mais certeza quanto à aplicação do direito brasileiro. Ótimo. Não, muito obrigada, professor. Eu adoro ouvir, porque eu, pessoalmente, não tenho uma opinião sobre a PEC. Eu não sei se seria necessário, mas às vezes também para controle de constitucionalidade eu acho que facilitaria, e considerando a realidade do judiciário de primeiro grau, que às vezes nem sabem o que é LGPD, o que é proteção de dados. Infelizmente, isso é a realidade, né, da nossa tem vivência. os seus benefícios também, né, Daniela? Então eu fico ouvindo os dois lados, e eu adoro ouvir novas posições. Então, muito obrigada. E muito obrigada também, Paulo Ebel, se quiser dar uma palavrinha aqui final. Só agradecer, foi um prazer. Via Sinara aí também, amiga de longa data. Bom rever alguns amigos e obrigado pelo convite. Obrigado também ao professor Pagani aí, ex-colega de prefeitura, foi uma experiência fantástica e sempre a gente aprende também. Então, eu queria agradecer para a doutora Daniela também pelas questões, colocações, acho que é muito proveitoso, e esse tipo de debate só fomenta troca de informações, conhecimento. Gosto muito. Obrigado. É verdade. Muito obrigada a todos. Rafael, posso encerrar ou tu quer fazer o encerramento? Então, pessoal, muito boa noite. Obrigada aos nossos ouvintes aqui que nos acompanharam e principalmente aos nossos palestrantes. Desejo que o debate continue, que a gente esteja aí sempre inovando e trazendo novas possibilidades e também criando juridicamente, né, nós procuradores aí tentando dar subsídios técnicos e jurídicos para que as coisas aconteçam, né, na administração pública. Eu acho que esse espaço serve para isso. Então, muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigado, boa noite, gente. Boa noite, um abraço a todos. Tchau, Sinara. Um abraço. Tchau.